Umas enfermeiras estavam conversando sobre um suposto caçador de ranquier que era muito bonito. O cara era todo trincado. De quem será que elas estavam falando, né? Se você chegou aqui de paraquedas e não tá entendendo nada do que tá acontecendo, eu vou deixar um card aqui em cima com o podcast que eu fiz com todos os episódios já lançados. Porém, se você não quiser passar 32 minutos assistindo, não se preocupe. Eu também tenho uma playlist aqui no canal com todos os vídeos de Solo Leveling. Não se esqueça de dar aquela solada no botão do like e se inscrever no canal. Agora vamos voltar pro vídeo, né? Porque isso aqui já tá ficando muito longo. Uma enfermeira ia até o quarto do Jin e via meu mano Jin sem camisa e todo suado. E o maluco tá como? Trincadaço. Esse aí tá deixando o shape falar por si só. A enfermeira ficava surpresa porque até uns dias atrás ele não era tão forte assim. E também podemos perceber que ele cortou o cabelão sedoso dele. A enfermeira dizia que ele iria receber alta naquele dia e que quando ele estivesse pronto, era para ir até a recepção para arrumar a papelada. Ele agradecia por terem cuidado dele e saía. Então de repente, a enfermeira pede para ele passar o contato dele para ela. Jin não entendia o porquê disso, mas mentalmente dizia que devia ser para passar os resultados dos exames. É para isso sim, Jin. Pode confiar, meu nobre, é pra isso sim. Nesse instante você vai entender que a vida não é só solar monstro. Já em casa, Gina estava se preparando para ir à escola, até que ela via seu irmão, que tinha acabado de acordar, e perguntava se ele tinha andado malhando, e ele dizia que estava sim. Ela também reparava que ele tinha até crescido um pouco. Ela terminava de se arrumar e saía, mas antes seu irmão a obrigava a levar o guarda-chuva. Além de ser solador, o cara também é um bom irmão. Brabíssimo. Jin então começava a dividir os pontos que ele tinha ganhado na última missão, até que de repente ele recebe uma ligação. Era uma cobrança do aluguel. Como ele estava internado até pouco tempo, ele ainda não havia pagado. O chefe foi bem compreensivo. Ele disse que se o Jin tivesse apertado, eles poderiam acertar depois. Isso certamente me surpreendeu um pouco também. Geralmente nos animes, sempre quando acontece esse tipo de situação, o cobrador é sempre bem rígido e ameaçador. Mas Jin dizia que estava tudo bem, ele ia pagar o mais rápido possível. Ele dizia que agora que tá fácil para ele matar os Globins, pagar o aluguel não será muito difícil. Porém, quando Jin ia procurar uma dungeon, ele dizia que não era muito fácil achar uma dungeon de Requiem que pague bem. E ele não poderia ir em uma dungeon de rank mais alto, pois ninguém iria permitir um rank E em uma dungeon assim. Ele até cogita a possibilidade de fazer uma segunda reavaliação, para assim aumentar o rank dele. Porém, logo descarta essa possibilidade, porque isso iria chamar muita atenção, pois ele nunca tinha ouvido falar de um caçador que podia subir de nível. Prego que sobe demais leva martelada. Jin então ia até uma raid. Lá ele encontrava um homem chamado Sou Huang. Ele perguntava qual era o rank de Jin, e Jin confirmava que era o rank E. Então aparecia outro caçador e dizia que conhecia o Jin, pois ele era bem famoso. Era conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Sou Huang pedia desculpas por aqueles comentários, mas Jin dizia que estava tudo bem, afinal ele era mesmo o rank E. Ele perguntava se tinha algum problema, e ele dizia que não, afinal Jin estava lá para cumprir cota. Como aquela era uma raid de rank C, eles precisavam de no mínimo 8 pessoas para entrar, e pelo menos metade do grupo deveria ter rank C. Jin não ia lutar, então ele não teria direito na divisão do que conseguirem lá dentro, mas eles iriam pagar 2 milhões pela participação dele. Jin usava sua percepção e via que ali tinha 4 caçadores de rank C e 2 abaixo de rank D. Ele perguntava o que ia ter que fazer. E ele dizia que Jin iria carregar a bagagem, porém Jin perguntava se eles não tinham uma healer. E Sou Huang dizia que não. Ele dizia que era muito difícil para grupos independentes conseguirem uma healer. Jin achava aquilo uma loucura, um grupo que só tinha tanques e causadores de dano. Ele dava o contrato para Jin assinar, e lá estava escrito que eles não se responsabilizavam por nada que acontecesse lá dentro. Então de repente aparecia outro caçador. Ele dizia que ele e Jin estavam lá pelo mesmo motivo. Ele se apresentava. Seu nome era Yo Jinyo. Ele tinha 21 anos e era rank D. Jin ficava surpreso com os equipamentos dele, afinal de contas, ele era um rank D. Com o equipamento daquele, provavelmente ele tinha muita grana.
Ele dizia para Jin não se preocupar, pois ele iria protegê-lo. No caminho para a dungeon, Yojinho perguntava se Jin sabia o que havia acontecido naquele lugar. O chefe dele lá havia fugido para o exterior há 2 meses e levou os 900 bilhões desviados. Quando eles chegavam lá, eles viam que o portal era bem grande e perguntavam se aquele era mesmo uma raid de Rank C. E só Juan confirmava. Ele dizia que já haviam avaliado 2 vezes. Jin perguntava pro Jin se eles iriam ficar bem mesmo. E Jin dizia que o tamanho do portal não importava muito. Eles avaliavam o nível da dungeon, avaliando a energia que saía dela. Jin ficava surpreso com o conhecimento do Jin. E Jin dizia que era porque ele era um caçador há muito tempo. Quando entravam na dungeon, percebiam que estava tudo muito calmo. Não tinham nem as pedras brilhantes que costumavam iluminar as raids daquele tipo. Eles andam por um bom tempo e mesmo assim não tinham sinal de monstro nenhum. Até que Jin usava sua percepção e percebia que eram monstros do tipo insetos. Eram formigas, porém eles não sabiam de onde elas viriam. Então Jin gritava que era de cima e eles começam a atacar. Jin observava que eles trabalhavam muito bem em equipe. Era notório que eles eram um grupo há muito tempo, porém eles eram muito brutos. Provavelmente era por causa da falta de uma healer. Mas ainda assim, ele achava que tinha algo estranho. Após matarem todos os insetos, Sor Juan dizia para eles começarem a pegar as pedras de essência para dividirem entre os 7. Ele ia até Jin e dizia que ele havia sido de grande ajuda. Se ele demorasse mais um pouco para perceber a chegada daqueles monstros, as coisas teriam ficado complicadas. Ele perguntava como Jin havia percebido que eles vinham de cima, e Jin apenas dizia que era instinto. Os outros caçadores chamavam o Sor Juan para ir até eles e mostravam que algumas formigas estavam com ferimentos que não haviam sido causados nem por espadas e nem por magia. Parecia ter ocorrido uma briga territorial. Sor Juan ficava surpreso. Havia um monstro capaz de matar aquelas formigas assim. Jin perguntava para o Jinho se aqueles equipamentos não haviam sido muito caros. E Jinho dizia que tinha sido o pai dele que tinha comprado para sua primeira raid. Jin dizia que ele não sabia bem o motivo, mas era para eles tomarem cuidado. A cena cortava para uma academia. De repente, acontecia um estrondo, e um dos caçadores perguntava se havia sido uma bomba, mas outro dizia que não. Era apenas o chefe da guilda treinando. Ele havia quebrado uma pedra gigantesca com um único soco. De volta na dungeon, eles continuavam andando, até que o Jinho perguntava para Jin se não havia problemas em carregar aquele equipamento todo nas costas em uma raid tão grande. E Jin dizia que não, se pago para lutar, era um negócio muito bom, talvez bom até demais. Tinha algo que deixava Jin preocupado. Como um grupo que parecia bem treinado não tinha uma healer, e ainda precisavam de gente para cota. Eles encontravam mais e mais formigas meio mortas no chão. Eles continuam andando até que eles encontram o que parecia ser um casulo. Lá dentro, eles encontravam várias e várias pedras de luz. Não eram tão valiosas quanto pedras de essência, mas aquela quantia tinha facilmente 1 bilhão de reais ali. Então um dos caçadores dizia que até o irmãozinho do Huang ficaria com inveja, o outro ia e mandava ele não falar do irmão dele. Em pensamentos, Huang dizia que nem sempre seu irmão estava certo, e que era melhor ele não pensar que ele seria submisso a ele para sempre. Jian pedia para o Sung mostrar o contrato dele, e dizia que ele era bom em assuntos legais. Jin mostrava e ele ia até o Huang. Ele dizia que como aquelas pedras não eram pedras de essência, eles deveriam dividir entre 8, e o Huang concordava. Ele ia até o outro caçador e perguntava se ele havia levado os equipamentos para começarem a minerar. Porém ele dizia que como ele não sabia que seriam tantos cristais, ele não havia levado. Huang chamava eles para irem até o carro buscar o resto, enquanto Jin e Jinho ficava lá dentro observando. Jinho ficava preocupado, mas ele dizia que era para eles não se preocuparem. O chefão estava dormindo e ele parecia estar de barriga cheia. Eles saíam, e o Jin mentalmente dizia. Eles diziam que sempre faziam raids sem healer, o que significa que eles já tinham feito várias raids de Rank C. Então não tinha como eles estarem procurando pessoas para cumprirem a cota. Naquela altura do campeonato, eles deveriam conhecer outros caçadores.
Porém, quando eles já haviam saído, o Huang mandava um dos caçadores selarem a câmara, e a saída era destruída. Aquilo era uma traição. Jin havia confirmado suas suspeitas. Então ele lembra de uma conversa que teve com Song. Song dizia: "Nesse ramo de trabalho, a gente sempre esbarra em uns canalhas. Num trabalho como esse, é comum haver acidentes, não é? Mas como esses acidentes acontecem num ambiente isolado, também é possível cometer um crime. E isso nunca vir à tona." De vez em quando, eles usavam caçadores fracos como isca, como um lagarto que deixa a cauda para trás. O monstro então começava a sair. Jinho dizia para Jin ficar atrás dele. Ele dizia que daria um jeito nisso. Então Jin pensava: o monstro de rank C contra um caçador de rank E. Esse monstro está em outro nível. Porém, de repente, ele lembrava da estátua de Deus e retirava o que havia dito. Ele dizia para o Jinho ficar tranquilo, pois ele iria enfrentar aquele monstro. Não, ele iria acabar completamente com ele.